e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título Salvação Individual. Nossa igreja está bonita, está linda, está repleta. Temos aí muitos visitantes, que estão conosco, deixaram seus lares e vieram para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você não está aqui por nenhuma outra razão, a não ser ouvir a palavra do Deus eterno. Você não está aqui por causa de homem, nem por causa de mulher. Você veio aqui porque o Espírito Santo te moveu. Eu creio assim, Senhor. Isto fala no meu coração que a porta da graça está aberta. Espírito Santo de Deus está trabalhando aí, nos movendo, chorando, nosso favor. Querido, tem uma pessoa aqui muito especial para mim particularmente. É a pessoa das lutas, companheira de guerra. É aquela que sempre ora por mim quando eu estou nas dificuldades aí, quando estou assim meio apreensivo, quando a coisa está assim meia estranha, meio esquisita. Ela está sempre orando por mim. É minha fofinha. Eu quero chamar ela aqui para fazendo uma prece. Orar por mim, orar por você. E ela está bonita, não está, gente? Fala a verdade. Aqui mesmo. Fica de lado aqui. Você fica na posição mesmo que você se encontra. Leva o seu pensamento aos céus. Ela está orando por mim. Eu preciso muito nessa noite. Muito mesmo. E também está orando por você. Vai fazer menção de você.
Em nome de Jesus. Fica na posição mesmo que você se encontra, sentadinho. Leva o seu pensamento aos céus. Muita reverência. O Senhor está aqui. Foi o hino que nós cantamos. E ela vai fazer uma prece, vai orar ao Senhor. Santo e eterno Deus que habita no céu, Senhor, mais uma vez estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Queremos pedir ao Senhor, Pai eterno, que em primeiro lugar perdoe todas as nossas faltas, perdoe os nossos pecados, para que nossa oração possa ser ouvida e atendida diante do Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, que derrama tuas bênçãos sobre cada pessoa aqui representada. Em Deus, do mais velho até o mais novo, Pai eterno, que o Senhor possa abençoar cada um. E ricamente, Pai eterno, nós pedimos, Senhor, uma bênção sobre as nossas queridas visitas. Que a tua boa santas mãos seja com cada uma delas. Que elas possam sentir o desejo de voltar mais vezes para ouvir a tua palavra. E que ela se sinta bem em nosso meio. Também, Pai Santo, queremos pedir ao Senhor uma bênção muito especial para o pregador dessa noite. Amém. Que ele não venha, Pai Eterno, trazer uma mensagem por ele mesmo, mas que possa trazer a mensagem dirigida pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua boa santas mãos seja com ele nessa noite. Que tudo que ele falar nessa noite, que seja para honrar e glorificar o teu santo nome. E nós que estamos aqui ouvindo, Pai eterno, que nós podemos ficar gravado em nossas mentes e que nós possamos sentir bem, ficar gravado em nossas mentes e nosso coração. Amém. Não deixa nenhuma palavra dessa, Pai eterno, cair por terra, mas que nós possamos ouvir a cada um e colocar em prática. Por isso nós te entregamos ele mais uma vez em tuas santas mãos e que ele possa ser abençoado nessa noite. Que o teu Espírito Santo não deixe nós, que ele possa fazer sempre presença aqui juntamente de nós. Por isso nós te pedimos essas bênçãos e te agradecido com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem, nós queremos dizer para os senhores que estamos aqui até sábado. Amanhã nós estamos aqui pregando uma mensagem importante, maravilhosa aí para os senhores, a palavra simples, a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, não tem complicação, a palavra de Deus não tem confusão, é simples, linda a palavra de Deus. Estão pregando mensagens que ainda não pregamos para os senhores aqui em Itabuna, os senhores ainda não ouviram essa mensagem. E queremos, desde já, convidá-los. Venha, eu sei que amanhã já fica mais difícil um pouco, segunda-feira, meio bravo, mas venha, faça lá o esforço em nome de Jesus, em nome de Deus, e venha, vale a pena ouvir a palavra de Deus. Estamos aí no fim dos tempos, no fim do mundo. Todo tanto de Bíblia que você ouvir, que você escutar, é pouco, todo tanto é pouco. Que Deus abençoe as nossas visitas, mais uma vez, estamos agradecidos, muitas delas atendeu aí o convite dos amigos, de filhos, e vieram para ouvir a palavra de Deus. Queridos, que Deus nos conserva esta paz, quietos, essa quietude, não só pela questão que está sendo aí gravado, este momento aí, os senhores estão sendo gravados aí, uma lembrança,
e fica, não só por esta questão, é a questão mesmo que estamos na presença do Deus eterno. O hino que nós cantamos, o Senhor está aqui, eu creio que Ele está aqui, e você veio aqui com esta crença que Ele está aqui, e sendo que Ele está aqui, não é que o pastor Digênio, como ele disse, ele mesmo, não é porque Ele está aqui, não é porque estamos aqui, estamos com nada, não é porque você está aqui, mas é porque o Senhor está aqui. E nós precisamos de paz, de quietude, precisa de descanso nas nossas almas, na nossa mente, para nós então poder entender a palavra de Deus. Ninguém deve de sair, e agora quase se poderia dizer também nem entrar, porque o que já teve que entrar aí já entrou, o que teve que sair já saiu. Então aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Esta é a ordem divina do Senhor. Eu quero que os senhores abram vossas Bíblias aí, assim, no livro de Ezequiel, está aí na sua Biblinha, está aqui na minha. Bíblia Viva estão fazendo aqui uso dessa versão, Bíblia Viva. Gosto dessa versão bastante, e eu quero que você procure, por favor, capítulo 14. Os senhores vão observar, interessante, 4 versinhos da Bíblia falando uma coisa só. Você não vai nem mudar de página assim, ó. E quando você encontrar algo repetido na palavra, na Bíblia, não é porque Deus esqueceu, não é porque o Espírito Santo de Deus caducou, não é porque o disco furou. Quando você encontra algo repetido na Bíblia, é porque o assunto é sério e urgente. Todas as vezes que você achar algo repetindo na palavra, não fique desanimado. Fique animado. É porque Deus está te falando algo sério e urgente. Vocês recordam quando José foi convidado para interpretar o sonho de Faraó? Está em Gênesis 47, por aí. E que Faraó contou o sonho, 2 sonhos parecidos, repetiu. Não foi assim? O senhor viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras comeu as 7 vacas gordas e não deu nenhum sinal que tinha matado o apetite. E continuaram magras, secas. E o senhor viu também 7 espigas boas e 7 espigas mirradas, secas, doentes. E as 7 espigas magras comeu as 7 espigas gordas, boas. E José diz por inspiração divina: o sonho é um só. Deus lhe mostrou assim duplamente, porque o negócio é muito sério, gente. Eita! Quando Deus repete, Senhor, amigo, quando você encontra, um dia encontrei um amigo, uma pessoa, como ele foi infeliz, aquele moço, falou comigo assim: rapaz, eu abandonei Bíblia, larguei Bíblia, porque Bíblia tem repetição demais, repete demais. Eu falei: meu amigo, pois eu estou agarrado na Bíblia por causa dessa maravilha, é por causa dela repetir mesmo, porque a minha mente é muito fraca, muito finita, não está com nada, já repetindo, eu não guardo nada, eu não gravo nada. Imagina se não repetisse. Eu louvo a Deus, amigo, enquanto você chutou a Bíblia, jogou ela fora, porque você achou tanta coisa repetida. Eu tô, como diz o mineiro, eu tô truvado nela e não vou abrir mão, não vou soltar.
Então, queridinho, você vai encontrar, senhores, Ezequiel 14, versículo 14, Senhor. Ai, amigo, esse versinho aqui me incomoda, Senhor. Olha como diz aqui, amado, aqui nesta palavra. Mesmo que Noé, Daniel e Jó se vivesse na terra, naqueles dias, com toda a justiça deles, eles conseguiriam salvar somente as suas vidas, diz o Senhor Jeová. Verso 14. Agora vê o verso 16, por favor, permita-me. Pode ter absoluta certeza que nem a presença desses 3 homens salvaria o povo. Eles não conseguiriam salvar sequer suas próprias famílias. Só os 3 escapariam e a terra toda seria castigada. Verso 18. Não tenha a menor dúvida de que se Noé, Jó e Daniel só salvaria sua própria pele, a justiça deles não seria capaz de salvar nem filhos e nem filhas. Verso 20. Mesmo que Noé, Daniel e Jó se estivessem lá, eu juro pela minha própria vida, que eles não conseguiriam salvar outras pessoas, nem seus filhos. Com a sua justiça, ele salvaria sim, mas só suas vidas, só suas peles. Não mudei de página, Senhor, está numa página só, 4 versinhos emendados, Senhor, um atrás do outro, falando uma coisa só. Deus tomou os 3 homens, homens que o mundo não foram dignos deles, os homens mais justos que pisou nessa terra. Noé, disse Deus, não tem outro no meio dessa geração ímpia, só encontrei você. Eita, imagina o Senhor. A respeito de Jó, Deus disse, não tem outro igual ao meu servo Jó na face da terra. Homem íntegro, homem temente a Deus, homem que foge do mal, das aparências do mal, não tem outro igual. E Daniel, a Bíblia diz que não foi encontrado nenhum vício em Daniel, nem nele, nem nos seus companheiros. E Deus tomou esses 3 homens, Senhor, para falar para você nessa noite, que a nossa salvação é uma questão muito individual. Eita! Você pode ser bonzinho, você pode ser primeiro ancião, você pode ser doutorado, você pode ser mestrado, você pode ter vindo onde você vê, você pode fazer o que quiser, amigo, a sua justiça, a sua religião, viu, queridinho, viu, amado, o seu caráter, isso é uma questão sua, seu, não serve para mais ninguém, só para você. Você pode ajudar sim, você pode ajudar, e ajuda enquanto você pode, insista, peleja, aconselha, chora, pede, traga ele, busca ele, traz de carro, traz de moto, traz de bicicleta, traz nas costas e traz de qualquer jeito, faz o que você puder, queridinho, mas olha aqui, mas na hora de pegar para valer, Senhor, na hora do pega para valer, querido, é cada um para si, e aquele provérbio que diz lá os mineiros, é cada um para si e Deus para todos, viu, queridinho, esposa não salva marido, marido não salva esposa, Senhor, viu, queridinho, ninguém salva ninguém, Senhor, o negócio é individual, cada um vai prestar as suas contas individualmente. Pai não salva filho, nem filho salva pai. A sua justiça, a sua religião, o seu caráter, a sua perseverança, a sua firmeza é para você, viu? Se tiver alguém aí querendo contar com dedicação de esposa para ser salvo, porque minha esposa é 10, ó, a minha esposa é do Ministério da Mulher, a minha esposa é pregadora, a minha esposa é diretora de escola sabatina, então quando ela estiver indo, eu vou junto dela também, eu garro na barra, já viu essa piada? Eu garro na barra da saia dela e vou subir junto. Piada, Senhor, isso não existe. Meu marido
Meu marido é o primeiro ancião, é um homem legal, é um homem abençoado, é um homem de um testemunho, uma maravilha. Então, quando Jesus vier, que eu sei que ele vai para o céu, porque se ele não for para o céu, mas ninguém vai, é um outro erro. Quando ele estiver subindo, eu vou agarrar na barra da calça dele e eu vou subir também. Já escutaram umas piadinhas parecidas com isso assim? Eu já ouvi piada, Senhor. Essa questão de salvação, isso é melindroso demais, Senhor. Amigo, isso é muito delicado. E nessa noite você vai ver como é que é uma individualidade, Senhor, uma coisa assombrosa. Disse Jesus, naquele dia, 2 vai estar num campo, um será levado e deixado outro, 2 vai estar trabalhando no moinho, uma será levada e deixada a outra, 2 vai estar numa cama. Parece que falou de marido e mulher agora, 2 numa cama. Você já leu isso na Bíblia? 2 estarão numa cama, e um será levado e deixado o outro. Faz o que você puder, amigo. Agora, luta, leia, esforça, tenha comunhão com Deus, garra nas mãos de Deus, porque essa questão é muito delicada, muito melindrosa. O filho não pagará pelo pecado dos pais, e nem os pais pagará pelo pecado dos filhos. Cada um pagará pelos seus próprios pecados. Eu tenho um texto aqui que gosto muito, ele está num livro que essa igreja tem o privilégio de possuí-lo. Um livro intitulado Lar Adventista. Você que tem este livro, dá uma conferidinha, página 352. Isso me acompanha há muitos anos, Senhor, muitos anos. Conheço este parágrafo e vou ler para os senhores nessa noite. Está registrado assim: não deveis poupar os esforços para prevalecer sobre eles, no sentido dele vos acompanhar para a jornada do céu. Vós não deveis poupar esforços, deveis fazer tudo. Mas se a mãe e os filhos não vos escolher acompanhar-vos, e ainda vos procurar desviar dos vossos deveres e privilégios religiosos, deveis prosseguir, ainda que tenhais que ir só. Precisai viver no temor de Deus, tende a aproveitar todas as vossas oportunidades para assistir todas as reuniões que puderdes, porque dela vai necessitar, muito delas agora, em breve vai precisar dessas reuniões. A propriedade de Ló foi toda consumida, tudo de Ló se consumiu, tudo. Patriarcas e Profetas, o intitulado capítulo, a destruição de Sodoma e Gomorra, vocês vão encontrar isso lá. Tudo dele foi consumido. Ló, tudo consumiu. Perdeu filhos, perdeu filhas, perdeu nora, perdeu genros, e perdeu esposa, e meu amigo, perdeu seu ouro, perdeu sua prata, perdeu sua fazenda, perdeu tudo. Mas aqui diz assim: se vós puderem salvar ao menos uma parte da vossa família, é melhor do que perdê-la toda. Se puder salvar ao menos uma parte da vossa família, é melhor do que perdê-la toda. E aqui faz menção de novo: tudo de Ló foi perdido, consumido. Teve um fim miserável, relacionando com as próprias filhas, morando em caverna, parecendo bicho, e desceu à sepultura carregado de infâmia. Ló, isso está escrito a respeito dele. Muitos dizem assim: se minha esposa não for para o céu não será lugar para mim. Se não for, também não quero ir. Belo engano, Senhor. Às vezes a esposa não quer ir de jeito nenhum, e porque ela não quer ir, você é obrigado a se perder com ela? Nunca. Outros dizem assim: se meus filhos não for para o céu, se meus bebês não for para o céu, eu também não quero céus. Pois eu penso diferente. Eu tenho 7 filhos, e eu quero que todos eles vão para os céus. Agora mesmo eu estou numa alegria sem paralelo, Senhor. O meu filho, aquele
o André Martins de Souza. Eita, começou uma semana de oração ontem. Ele disse: pai, mas que felicidade, pai, que alegria, pai, eu senti o poder de Deus, pai, sobre a gente. Eu vi a congregação chorando, pai, porque a experiência do meu filho é muito forte, Senhor. André Martins de Souza, muito forte. Queridos, eu até pensava que, não sei, não quer dizer que André está salvo, porque essa jornada, não sei quando é que ela vai terminar, e enquanto você estiver aqui vivo, é aquele negócio que está em pé, cuida, para não cair. É isso, Senhor. Jeremias escreveu: passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. A serva do Senhor escreveu que nenhuma boca santa sairá por aí batendo no peito e dizendo: salvo estou. Nós só vamos poder dizer que está salvo, eternamente salvo, Senhor, quando nós ultrapassar os portões de pérolas da santa cidade. Mas enquanto estiver aqui, Senhor, aquele que tem em pé, cuida para não cair. Os que esteve aqui hoje de manhã, pela manhã, nós pregamos isso aqui hoje de manhã: o que está em pé, cuida para não cair. Mas imagina, Senhor, já dava o meu filho como perdido, totalmente perdido, Senhor, já estava perdendo a esperança com meu filho. Os outros todos estão na igreja, minhas filhas, meus genros, meus netos, estão todos nessa igreja. Mas mesmo que se de repente eu perder, digamos que se percam os dois, mas se conseguir levar ao menos 5 para o céu, olha que bênção, eu quero todos. Se perder uns 3, se eu levar ao menos 4, ou sei lá, se perder uns 6, eu levo ao menos 1 comigo, eu já estou feliz demais. E se de repente, se nenhum deles não quer ir, mas que eu pelo menos esteja lá com a minha fofinha, meu Pai do céu, que alegria. E se de repente a minha fofinha mudar de ideia e não quiser ir, Senhor, que eu esteja lá, Senhor. Querido, essa salvação, Senhor, é uma questão muito melindrosa. Puxa, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Isso é se tratando de salvação. Porque nós podemos uma vez confiar nas pessoas. Eu tenho pessoas de confiança, eu confio neles. Não assim exageradamente, dentro dos limites, né? Mas eu posso confiar. Mas quando a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem e que faz do braço de carne a sua salvação, ele está falando de salvação, Senhor, de você. Muitos dizem assim: mas o fulano falou, ele falou para mim, acabou. Não existe isso não, amigo. Viu, querido? Outros dizem assim: não, o que o meu pastor falar, está falado. Ele falou e eu assino embaixo. Nunca. O que o padre falou, acabou. Viu que perigo? Nunca. Não. São homens falhos, homens fracos. Viu, queridinho? Amado, em nome de Deus, isso é um negócio muito melindroso, Senhor, muito sério. Queridos, eu quero que você procura, por favor, o livro de Romanos. Vamos abrir assim a palavra, Romanos capítulo 14 e o versículo 10. Não sei como diz aí na sua palavra, mas na nossa palavra, nessa Bíblia aqui, Bíblia Viva, está registrado assim: vocês não têm o direito de censurar o irmão e nem olhar com desprezo para ele. Lembre-se que cada um vai comparecer individualmente perante o tribunal de Deus. Não temos direito de censurar ninguém, não temos direito de condenar ninguém, de olhar para ninguém com desprezo, Senhor. Quem somos nós? Amiguinhos, hoje você está numa boa, hoje você está gozando de privilégio, você não sabe de amanhã. Hoje você está nas alturas, amanhã você pode estar na lama, você pode estar no barro. Você não conhece ninguém, você não conhece o coração de ninguém.
não censura ninguém, não condena ninguém. É como diz aquela trovazinha que nós meditamos hoje de manhã: quando você estiver subindo, amigo, não me despreza que eu estou aqui embaixo, porque de repente quando você estiver descendo, pode ser que nós nos encontremos pelo caminho. De repente, querido, você está censurando alguém, desprezando alguém, porque você está lá em cima, e de repente você despenca, Senhor. Essa palavra despenca, você despenca, aí você vem caindo e ele está subindo, encontra com você, olha para você: ó, amigo, tchau, você estava tão bem aí, agora você desceu. Querido, é assim. Segura nas mãos de Deus, Senhor, e vai na calma, vai devagar, vai no temor de Deus, vai humildemente, Senhor, porque você não sabe o de amanhã. Essa questão é muito melindrosa, Senhor, é muito delicada. Eu gostaria que você também, por favor, puxa assim ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, olha o que diz aqui nessa palavra, Senhor, presta atenção nisso, isso é muito forte: porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo, para nós sermos julgados, teremos as nossas vidas desnudadas diante dele, e cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas que nós tiver feito, ou pelas coisas más que nós tiver feito. Ou seja, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, individualmente, Senhor. Oh, amigo, em nome de Deus, Senhor, eu acho isso aqui muito sério. Nós temos momentos sérios na vida, Senhor, muito sério. Eu já tive um momento na vida, amiguinho, que eu não queria ninguém por perto, Senhor, ninguém por perto. Não queria pai, não queria mamãe, não queria esposa, não queria filho. Você sabe quando você chega numa posição, amigo, você se sente deprimido, angustiado. Só Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, amado, pisou o quê? O lagar sozinho, 66:3 de Isaías, diz que não houve ninguém com ele. Na hora que o negócio pegou para valer, Senhor, ele sobrou sozinho. E não vai longe o dia, amigo, presta atenção nisso aqui, queridinho, olha para cá. Não vai longe o dia que nós vamos ter também, quem sabe, estar sozinho em alguns calabouços por aí, sei lá onde, em alguns buracos de algumas matas por aí, em algumas cavernas. Não tem ninguém junto. Tem Bíblia, Senhor, não tem essa multidão como nós estamos aqui nessa noite. Não tem. Sozinho, separadamente, que nós vamos ser levados perante as tribunas, perante as assembleias, diante dos grandes homens, e nós vamos ter que dar razão de nossa fé, sozinho, separadamente, Senhor. Diz que muitos vão ficar cheios de remorso, Senhor, porque os momentos bons da vida que passou, ele ficou envolvido, Senhor, com porcariadas da vida, não sabe nada agora, não sabe nada de Bíblia, não estudou Bíblia, não fez ano bíblico, não leu Espírito de Profecia, não fez curso de manhã, não leu lição de escola sabatina, não leu nada, Senhor, e agora ele está no apuro. Diz que seria a oportunidade desses grandes homens agora, Senhor, na medida que eles vão te interrogando, na medida que vão te interrogando, você vai respondendo, você vai dando a razão da sua fé. Diz que muitos deles iriam converter nesse dia, mas agora não vai converter, porque você não sabe nada. Nada. Você não dá notícia de nada. Você dá notícia do seu Palmeiras, mas Palmeiras nesse dia não vai resolver nada. Você dá notícia do seu Corinthians, você sabe quando ele foi fundado, 1910, eu estava hospedado lá pertinho ali Tatuapé, São Paulo, está lá a sede do grande timão Corinthians, está lá, meu queridinho, tem gente que sabe tudo, coleciona tudo, Senhor, sabe o nome dos treinadores, tudo, o nome dos futebolistas, tudo, dos profissionais, tudo, dos juízes, tudo, sabe tudo, os momentos, tudo, dá notícia de estar na ponta da língua, Senhor, mas quando chega em Bíblia, que chega no Espírito de Profecia, não sabe nada.
nada. Nossas crianças, Senhor, não estão sabendo nada, a maioria de nossos jovens não está sabendo nada, Senhor. Só dá notícia de internet, só dá notícia de iogurte. Não é iogurte, não misture iogurte com iogurte. Querido, dá notícia, só dá notícia disso, Senhor. Quando pergunta a razão de viver, não dá notícia de nada. Ocorreu agora na minha cidade, Senhor. Governador Valadares, a minha mãe, passando por ali, junto do meu velho pai cigano, Andarinos, e eu nasci ali, na beira de um caminho por ali. Governador Valadares, eu sou dos dias lá do grande Coronel Pedro, famosíssimo militar, e ocorreu um fato ali, Senhor, não faz muitos anos não, Senhor. Uma turma vindo de um piquenique, o ônibus quebrou, e eles foram esperando, uma meninada cheia de energia, cheia de força, cheia de pique, né? Resolveu alargar esse bagaço desse ônibus por lá quebrado, mais ou menos uma meia dúzia, uns 8 deles, e partiram a pé. Cheguei em casa. Era nos dias que a ronda, a polícia fazia o seu trabalho de rotina, por ordem do senhor Coronel Pedro, e achou aquela turma, 3 horas da manhã, 3 e pouco, aproximando das 4 da manhã, aquele bando de jovem. Então a Rádio Patrulha deu uma paradinha neles, deu uma espiculada, e eles começaram a se embaraçar e disse: olha, nós vamos levar vocês lá para a cadeia. Lá está mais seguro, está muito perigoso a cidade uma hora dessa, e lá vocês aguardam, o dia vai amanhecer e o senhor delegado vai chegar e ele conversa com vocês, e colocou todo mundo no camburão e levou para lá. E o senhor sabe como é, senhor, às vezes os delegados atrasam um pouco, às vezes é para chegar 8, uma vez tem alguns contratempos, chega 9, chega 10, e eles ali dormindo ali nos bancos, um pendurado no outro ali, cochilando, morto de sono. Mas o doutor chegou, eles se deram um jeito de se apresentar, mas o senhor delegado, amigo dos adventistas, 7º dia, conhecia os adventistas, era vizinho de alguns deles. E ele disse: mas então, senhor, são adventistas do 7º dia, vocês vão ter que provar isto para mim. Eita aperto, senhor. Mas provar como, doutor? O negócio é o seguinte: os adventistas sabem, decoram e salteado os mandamentos de Deus. Eu sei que vocês sabem. E eu quero que os senhores recitem eles para mim, decor. Quem recitar direitinho, por ordem, eu vou dispensando, pode ir embora. Se não recitar, vai ficar mais um pouco aqui. É isso aí, amigo, isso aconteceu. Pastor Jurandir, senhor, que foi até presidente, não sei se ainda é ainda, conta essa história com muito gosto. Era dos dias dele, ele estava em Governador Valadares, era um departamental ali, senhor. Queridinho, olha para cá, amados. E diz que uns 2 ou 3, meio embaraçado, meio tropeçando, trupicando, né, como diz o mineiro, deu conta mais ou menos, o homem não ficou muito satisfeito, mas liberou. E os outros disseram: olha, eu sinto muito, mas vocês vão ficar aí até vocês me derem essa lição, até vocês dar conta, vocês descobrem isso aí, estudam vocês juntos aí, porque eu não vou liberar vocês. Precisou de vir pai, precisou de pastor, e precisou de todo mundo, Senhor, e os meninos estavam agarrados lá, porque o negócio não vinha na cabeça de tipo nenhum, porque não sabia de nada, Senhor. É muito perigoso, amiguinho. Estuda a sua Bíblia, estuda o Espírito de Profecia, decora isso, faça ano bíblico, e faça rápido, porque o tempo está escoando, o tempo está acabando, Senhor, e daqui uns dias não tem tempo mais, você não vai saber nada, viu, queridinho? Não vai ter papai por perto, não vai ter pastor por perto, não vai ter ninguém para soprar para você. Agora é você e Deus. E agora? E o tempo passou. Amigo, em nome de Deus, Senhor, eu acho isso muito sério, queridinho. Eu ainda tenho aqui algo para ler para os senhores,
Aqui diz assim: individualmente devemos procurar alcançar nova vitória cada dia, individualmente. Indiferente de pai, indiferente de mãe, indiferente de marido, de esposa, individualmente, alcançar cada vitória cada dia. Aqui disse mais: temos que aprender a estar de pé sozinho e depender inteiramente de Deus. Quanto mais cedo nós aprender isto, tanto melhor. Descubra cada um aonde está falhando. Descubra e vigia fielmente, a fim de que seus pecados não os vençam, mas que você seja vitorioso. Aí podemos confiar em Deus, e a igreja será salva de grande angústia. Querido, aprenda cada dia a confiar em Deus individualmente. Você vai ter que aprender a ficar em pé sozinho e separadamente. Aprenda a manter em pé sozinho, não escorando de ninguém. Não seja crente chuchu. Conhece crente chuchu? Sabe como é que é o crente chuchu? O chuchu, ele só consegue a permanecer sem arrastar pelo chão, sem se dobrar pelo chão, em cima de alguma coisa. Em cima de faz aquele estandarte assim, em cima de cerca do vizinho, em cima de muro. Ele tem que estar amarrado em alguma coisa, agarrado em alguma coisa. E diz que tem muito crente nessa situação miserável, Senhor. Ele vai muito bem enquanto o povão está escorando ele, escora daqui, escora dacolá, mas quando solta ele, Senhor, ele esmunheca tudo e rola pelo chão. Você volta lá de novo, apruma, ele diz: vamos, amigo, pelo amor de Deus, vamos, apruma. Ele apruma de novo. Quando é daí a pouco que você olha para trás, está o danado lá na poeira, arrastando no chão. Ô, amigo, que tristeza, aí você perde a paciência. Viu, amiguinho? Aprenda a estar em pé, sozinho, lendo a sua Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, fazendo seu culto pela manhã, seu culto à tarde. Sim, amigo, é bom alguém te aconselhar, é bom alguém, às vezes, até te ajudar, alguém incentivar você, mas vai chegar um dia que você não vai ter mais essa oportunidade. Olha o que diz aqui, Senhor: conflito do século, página 490. Muito, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados nas escravidão mais injusta e cruel. Em breve, Senhor, não vai longe isto aí, queridinho. Os amados de Deus vão passar dias penosos, presos em corrente, retidos pelas barras da prisão, sentenciado à morte e deixado alguns, aparentemente para morrer de fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano vai lhe escutar os gemidos, mão humana nenhuma vai estar pronta para lhe prestar auxílio. Ô, amigo, que situação, é isso aí, estão caminhando para isso, Senhor. Diz que vão ser deixados aparentemente para morrer de fome, morrer de sede, nos calabouços. Diz que nenhuma mão vai lhe acudir, ouvidos nenhum vai lhe escutar. Mas aqui vem uma pergunta: mas Deus esquecerá porventura do seu povo nesta ocasião? Será que Ele vai esquecer? Esqueceu de Noé, Senhor, quando o dilúvio arrasou tudo, porventura Ele esqueceu de Noé? Não. Esqueceu de José lá no Egito, rodeado dos idólatras, Senhor? Esqueceu? Não. Porventura Ele esqueceu dos 3 hebreus lá na fornalha de fogo ardente? Ele esqueceu? Também não. Esqueceu de Daniel na cova dos leões? Não.
Esqueceu de Jeremias lá no horrendo fosso da sua prisão, atolado até o pescoço, lá no fundo da cisterna? Também não esqueceu, não. Também Deus não vai esquecer do seu povo, Senhor. Diz a palavra do Deus eterno, Ele não vai esquecer. Mas você precisa de muita firmeza, você precisa de muita força. Viu, queridinho? Você não pode confiar em ninguém nesse particular, porque de repente essa pessoa que você confia, ele sai fora, é um linguajar dos mineiros, ele rapa fora e você vai sobrar sozinho. Agora é você e Deus. É aquilo que você aprendeu, aquilo que está na sua mente. Você não tem Bíblia mais para você estar lendo, você não tem nada para você estar louvando, não tem igreja mais aberta para te receber você. Se agora, amigo, vai estar aí, longe da esposa, longe dos filhos, oh meu Pai do céu, já pensou? Você tem que largar às vezes tudo para trás. A esposa querida está lá para um canto da cidade, lá para o emprego, você está em outro, de lá você tem que partir. Se você voltar atrás para tentar pegá-la, para pegar os filhos, você vai perecer. Eu acho isso tão apertado, Senhor, eu acho isso tão sério, Senhor, não sei por que nós não medita mais nisso, meu Pai do céu. Esposa, Senhor, vai ter que sair sozinha, largar o marido para trás. Os filhos, Senhor, onde é que estão os filhos? Não dá para pegar eles, você não sabe onde é que eles estão. Estão em alguma casa jogando videogame, estão em outras casas assistindo malhação, estão em outra casa, na casa do colega lá agarrado na internet, e agora tem que largar isso tudo para trás, Senhor. Ou você larga ou você perece com eles, vai ser tão apertado desse jeito. E às vezes, amigo, nós ficamos aí perdendo tempo, Senhor. Quanto tempo perdido, amados, que poderia estarmos dedicando à palavra de Deus, dedicando os momentos de orações, a hora que a alma comunga com Deus eterno. Quantas horas são passadas aí, Senhor, diante da internet, diante da tela aí, da plasma aí. Você não vê o tempo passar, termina um filme, você agarra no outro, o dia amanhece, galo canta, sol sai, Senhor, e às vezes Bíblia, você não pega em Bíblia momento nenhum, ou você não dá notícia de nada, Senhor, nada. Ô amigo, muito sério isso, Senhor, pelo amor de Deus, estamos caminhando aí para o final. Olha o que diz aqui, Senhor. A obra de preparação é uma obra individual. Nós não somos salvos em grupos. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outros. Embora todas as nações devem de passar em juízo perante Deus, Ele vai examinar o caso de cada indivíduo com escrutínio tão íntimo e tão penetrante, como se não houvesse outro ser aqui na terra, como se tivesse uma pessoa só aqui na terra, um só. As pessoas não vão entrar em conjuntos na balança, no prato da balança, vai ser um por cada vez. Chega a vez do maridão, o marido entra, depois vem a esposinha, também entra, depois vem por ordem, quem sabe, vem por ordem, vem o filho primogênito, vem depois o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, tem pais aí com 15, 20, 30 meninos, oh meu Pai do céu, mas você não precisa ter medo desse dia não, Senhor, não precisa ter medo não, o Deus eterno é justo, o juiz é justo, Senhor, mas só que cada um vai prestar suas contas individualmente, Senhor. Deus vai julgar cada um com escrutínio tão poderoso, tão forte, tão íntimo, como se tivesse uma única pessoa aqui no planeta, uma pessoa só, uma criatura só, viu, queridinho? Esse é o nosso Deus, só Ele é que pode agir dessa forma. Eu não entendo isso, não compreendo. Queridos, aqui disse mais, os membros da igreja
Testemunho Seleto, volumezinho assim, 2, página 238, ao que ela escreveu, a serva do Senhor. Os membros da igreja serão individualmente provados, serão colocados em circunstâncias que serão forçados a dar testemunho da verdade, vão ser forçados. A pessoa vai te fazer pergunta: por que você é adventista do sétimo dia? Conta para mim, fala aqui pro tio, fala nos meus ouvidos, por quê? Eu sou adventista do sétimo dia porque, sei lá, acho que meu pai é adventista do sétimo dia, a minha mãe parece que é adventista do sétimo dia, minha avó, meu avô, é por isso que eu sou doutor. Não, isso não vale, isso não interessa. Eu quero saber a sua opinião de você, o porquê. Essa igreja sua, de onde é que saiu essa igreja? Quando foi que ela surgiu? Onde é que foi que ela brotou? De onde é que ela veio? Me conta. Diz que ela nasceu na Bíblia, em Daniel 8,14. Me explica isso. Eita, e agora? E agora? Vai te encher de perguntas. Esse negócio de besta que saiu do mar, besta que saiu da terra, besta de 2 chifres, besta de não sei quantos chifres, de 10 chifres. Me conta, me explica isso. Isso está na Bíblia de vocês, está no livro de Apocalipse. Me conta. E agora você está todo enrolado. Você enrolou tudo. Você enrolou tudo. Você não sabe nada. E diz que você vai ficar com a sua alma carregada de remorso, porque agora era a oportunidade. Vocês que assistiu aquele filme bonito aí que a igreja fez, como é que é mesmo o título dele? A Última Batalha. Vocês a lembram bem dos detalhes? Eu a lembro bem daquele advogado que estava lá pelejando para defender aquele crente, não foi isto? E o juízo ali, e o promotor lá, o acusador, que estava condenando, amigo, mas que fera, que coisa doida, que loucura! E aquele homem firme, Senhor, aquele homem dando a razão da sua fé, o porquê que ele era adventista do sétimo dia, porquê que ele tinha perdido o emprego dele, porquê que ele não abria mão. E o advogado foi, Senhor, se convencendo e foi ficando convicto, e no fim o advogado disse assim: eu quero ser condenado com ele, esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem santo, olha o semblante desse homem, olha a sabedoria desse homem, me condena também, serei condenado junto dele, eu sou adventista do sétimo dia também. Lembra desse detalhe, Senhor? Eita, meu, que testemunho maravilhoso, queridinho. Não vai longe o dia, você vai ter que prestar conta da sua fé, dar a razão da sua fé. E muitos vão enrolar, Senhor. Muitos, queridinhos, vão ficar tristes porque não sabem nada. Quanta paixão, quantas lágrimas, Senhor. Eu quero te aconselhar você nessa noite, amigo, embora, como dizia meu velho pai, se conselho valesse alguma coisa, ninguém estava dando, ele estava vendendo. Mas olha aqui, eu te suplico em nome de Deus, eu intercedo por você, te imploro, pelo leite que você mamou na sua mãe, em nome de Deus, volta a ler Bíblia de novo, volta a ler Bíblia, só que você agora vai ter que ler. Em vez de gastar um ano para ler a Bíblia, agora você vai ter que ler ela pelo menos umas 3, 4 vezes no ano, para ver se você recupera, ver se você recupera, porque você tem brincado muito, a não ser que você não está ligando para nada, a não ser que religião para você não vale nada, a não ser que você quer ficar empurrando isso com a barriga por aí, depois se perder mesmo por aí, não está nem aí. Mas pelo amor de Deus, garra na sua Bíblia de novo, leia gostosamente, leia, é bom demais, é lindo, garra no espírito de profecia, Senhor. O moço que eu estou hospedado com ele, o Hildebrando, Juninho, nós chamamos ele de Juninho, com a liberdade que temos com ele, ele comprou uma caixa cheia, Senhor, uma caixa cheia de livro, meu Deus do céu, você fica quase meio doido diante de tanto livro.
do espírito de profecia, comprou aquilo tudo, quase R$2.000 de livros. E o que ele está fazendo? Juninho é um homem ocupado, Senhor, o Senhor sabe disso, é um homem de comércio, é um homem de negócio. Mas o Juninho, Senhor, 3 horas da madrugada, 3h30, Senhor, está lá, Senhor, que os olhou, velho vermelho, tadinho, em cima, Senhor. Disse: Martim, eu perdi tempo demais, Martim, eu perdi tempo demais. Eu falei para ele ontem, que na Bíblia católica, dos nossos irmãos católicos, no 2 Macabeus, capítulo 7, é um livro apócrifo, mas é história que vale a pena você conferir, não vale, pastor? Vale a pena conferir. Lá tem uma história de um mártir, Senhor, de uma mamãe com 7 filhos, que morreu tudo num dia, Senhor, tudo numa hora. Porque simplesmente o rei, naqueles dias, o rei deles daqueles dias, queria, Senhor, queria que ele simplesmente, Senhor, desse uma lambidinha, Senhor, desse uma lambidinha, só lambesse um pedacinho de carne de porco, só lambesse. Segundo os Macabeus, capítulo 7, e eles tinha convicção, Senhor. Lá tinha menina até de 10 anos de idade no meio daquele monte de irmãos. Eu nunca vi tanta firmeza daquele jeito, Senhor. Eu nunca vi, Senhor, tanto caráter daquele jeito, Senhor. As torturas que aquela turma passou pelas torturas, Senhor. Mas a palavra deles era uma só: não, não e não. Nós estamos convictos que nós não fazemos uso desses alimentos, não fazemos uso. Firmeza, Senhor. Está vindo o dia aí de tortura, Senhor. Não vou te enganar você não, esse negócio não vai continuar esse mar de rosa não. Só se você optar para o lado contrário, só se você passar para o lado fácil, para o lado popular. Mas se você estiver firme, Senhor, se você quiser ir para o céu, amigo, você vai ter que ter muita convicção. Para você dizer que é adventista o 7º dia, naquela ocasião, Senhor, nesses dias que está vindo aí, você vai ter que ter muita fibra, muito caráter, muita firmeza, muita convicção da palavra do Deus eterno. Viu, amigo? E todos morreram num só dia. E por fim a mamãe também morreu, Senhor. Aqueles homens que deram as suas vidas nas estacas, Senhor, que morreram queimados, aqueles que morreram lá na arena, comido pelas feras, comido pelos tigres, pelos leões, Senhor, comido pelos cachorros bravos. Disse, querido, disse que abastaria, eles não precisavam nem de falar não, oralmente não, abrir a boca para falar não, abastaria eles fazer assim, Senhor, para poder cair na arena e ser comido pelos aqueles animais bravios, ou senão eles faziam assim com a cabeça, Senhor, bastaria fazer assim, para eles poderem ser absolvidos, Senhor, mas eles ficaram firmes, Senhor. Meus queridos, leia a sua Bíblia, leia Espírito de Profecia, tenha comunhão com Deus eterno, aproveita seus dias, enquanto estão nesse mar de rosa. A Bíblia fala, Senhor, das 10 virgens. Gosto muito dessa história. Está em Mateus capítulo 25. Eram virgens. Elas foram convidadas para o casamento. Elas estavam todas vestidas bonitinho, típico dos seus dias, Senhor. E elas foram para assistir o casamento. A Bíblia registra que 5 delas chamam-se prudentes e 5 nécias, ou seja, imprudente. As 5 prudentes, Senhor, diz que além de levar os seus candeeiros, levar seu candeeiro, suas lâmpadas, além de as levar, ainda com elas uma reserva de azeite. As outras não queriam levar nada, mas com muita insistência, elas acabou levando também as suas lâmpadas. Só que infelizmente aquela reserva elas não levaram.
Diz que o noivo atrasou, Senhor. Assim diz a palavra aqui, a parábola. O noivo atrasou. E o tempo passou. A Bíblia diz que elas cochilaram, todas elas cochilaram, tosquenejaram. Mas diz que de repente, à meia-noite, olha a hora, Senhor, olha a hora, meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo está chegando. Meia-noite, um horário sinistro, um horário espantoso, Senhor. Hoje na sua cidade, aí nas capitais, meia-noite é como o dia, mas naqueles dias, Senhor, meia-noite era uma hora tenebrosa, porque os portões da cidade eram fechados na hora do pôr do sol, aquilo não abria mais e pronto, e acabou, e a turma ia dormir cedo, o comércio tudo fechava, meia-noite. Olha o horário, Senhor, presta atenção nesse horário, nesse detalhe, meia-noite. Diz que todas elas acordaram. Até aí, diferença nenhuma. Estava tudo iguais. Virgens, vestidas lindamente, convidadas para assistir o casamento. Todo mundo levou suas lâmpadas e o noivo demorou, todo mundo cochilou, todo mundo dormiu. Todo mundo acordou. E agora, Senhor, diz que as lâmpadas de todas também estavam apagando. Até aí não houve diferença, não tem diferença nenhuma, acompanha bem, observa bem. Mas a diferença começa a aparecer agora, Senhor. Assim que os prudentes, que a Bíblia chama de prudentes, tinha sua reservazinha de azeite, e mais que depressa, colocou o azeite, espavitou ali o pavio, e o fogo iluminou e clareou, e a pobrezinha das 5, as imprudentes, viu, querido, com as suas lâmpadas já se apagando, e agora, que dê a reserva, Senhor, o tal do pulo do gato, que dê a reserva, eita reserva, agora que o negócio pegou, viu, queridinho, estava tudo legal, estava tudo iguais, mas agora a diferença começa a aparecer. Cadê? Aí apela para as outras, dá-nos um pouquinho do seu azeite. Elas disseram, nós não podemos, porque senão vai faltar a nós, vai aos que vendem e comprem. Às vezes eu fico pensando, Senhor, aquele azeite que elas pediu, aquilo não se trata de nada material, de nada literal, aquilo simbolicamente, aquilo se tratava, Senhor, de consagração, se tratava de caráter, Senhor, caráter não vende, não empresta, não tem como você dar para ninguém, Senhor, caráter é uma coisa inerente sua, é seu, Senhor, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem aprendido, isso é seu, está no seu coração, está na sua cabeça, naquele dia não tem como você passar isso para ninguém. Hoje sim você pode, como diz a serva do Senhor, insista com eles, peleja com eles, faça tudo para vos acompanhar, dê estudo bíblico, puxa eles pelos pés, e traga eles para a igreja, faz qualquer coisa, luta, esforça, porque naquele dia, Senhor, infelizmente, não tem como. E as prudentes disseram, infelizmente, se nós for passar para você, como é que vai passar para você? É como se elas dissessem assim, vocês agora vão ter que ir para fazer seus anos bíblicos, vai fazer ano bíblico agora, vai estudar lição da escola sabatina, como é que você negligenciou uma coisa a vida toda, como é que você vai alcançar isso na última hora agora? Como? Olha para cá, Senhor, como? Você negligenciou o tempo todo, você perdeu o tempo todo, você brincou, você não quis nada. E agora? Como é que você vai fazer agora? Comprar onde agora? Estudar onde agora? Fazer ano bíblico aonde agora? Coisa que você deveria ter feito em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Como é que você vai fazer no último momentinho da sua vida agora? Me conta, pelo amor de Deus, me fala. Amigo, e disse que elas foram, coitadas, comprar. Sei que se arranjou por lá e se virou, se danou. Só que quando elas voltou, as prudentes tinham entrado para as bodas, Senhor, e a porta tinha fechado.
Tristeza, fechou a porta, gente, pelo amor de Deus. Fechou a porta, fechou. E as coitadinhas chegou apavorada, Senhor, e chegou e esmurrou essa porta e disse: abre, Senhor, abre para nós a porta. Aí uma perguntou lá de dentro: quem é vocês? Senhor, eu sou a Terezinha, diretora da escola sabatina. Eu sou a Chiquinha, a do Ministério da Mulher. Vocês são mas eu não vos conheço. Nossa, diz que essa é a palavra mais dura, Senhor, que pecador vai escutar. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. É doído, Senhor, é doído. Você está com toda a chance, Senhor. Digo para você que você não tem muito tempo. Pode ser que até com a sua vida, eu não sei quantas páginas você ainda tem ainda no seu livro, não sei quanto tempo você vai viver. Pode ser que você ainda morra. Essa semana não, eu estou pedindo a Deus para que você não venha morrer essa semana. Se você estiver fazendo plano de morrer, estiver de morrer, que morra a semana que vem, sei lá. Mas essa semana, Senhor, em nome de Deus, você ainda pode recuperar alguma coisa. Garra, faz que nem o Ideblando do Juninho, garra nesse negócio de madrugada, garra de noite, e aproveita, Senhor. Larga essas novelas desgraçadas para um lado, larga esses futebol, que isso não tem futuro. Larga essas internet para um lado, essas coisas desinteressantes de internet, porque tem coisa interessante, não tem, Senhor? Mas diz que a maioria das coisas diz que é tudo desinteressante. Está acabando com o nosso povo, está desgraçando com eles. Larga e garra na Bíblia, garra nesse azeite sagrado, Senhor. Leva essa reserva com você, amado, pelo amor de Deus, leva uma reserva com você. O pulo do gato. Você conhece o pulo do gato? A onça contratou o gato para dar umas aulas para ela. E ele fez tudo quando foi sorte de manobra, e de repente o Senhor, lá para a tarde do dia, ela morta de fome, e resolveu dar uma investida em cima dele, para pegar ele, para comer. Ele deu um salto mortal, Senhor, uma piruleta assim, bateu lá do outro lado, e ela falou assim: se você não me ensinou, seu gato. Ele disse: é claro, eu sou algum tolo. Se eu tivesse ensinado isso para você, eu agora estava comido e tchau para você. Pulo do gato, Senhor. Você precisa de uma reserva, porque daqui uns dias você vai ter que prestar conta, você vai ter que dar testemunho da sua fé, você vai ter que contar para o povão no que você crê, qual é a razão da sua fé. Amigo, ainda está a tempo, a porta da graça ainda está aberta. Em nome de Deus, garra ainda hoje, e leia, examine a palavra, coma a palavra, tenha gosto com a palavra, antes que seja tarde demais. Amanhã, estamos esperando você aqui. O assunto de amanhã é muito importante, uma mensagem com o tema Você Sabia? A mensagem, o senhor não ouviu ela ainda, não está ela gravada ainda, é claro. Gostaria que os senhores viessem. O grande interesse que vocês venham é para passar essa mensagem para os senhores, essa palavra para os senhores. Uma outra palavrinha, você que ainda não adquiriu aquele materialzinho nosso, nós temos um pouco dele aí fora, está aí no porta-mala de um carro aí, de um Astra aí, está aí na porta da igreja. Se quiser dar uma olhadinha, você ainda não adquiriu, você não comprou ainda esse materialzinho, você queira levar, ajuda esse ministério, espalha isto aí. Deus tem abençoado ricamente, temos experiências lindas com este material aí, linda, coisas simples, coisas da igreja adventista sétimo dia, coisas nossas, mas que muitos têm apreciado, têm abraçado, gosta, adquire, passa em casa, faz trabalho missionário. Deus tem abençoado ricamente. Se você não veio preparado hoje, vem amanhã, está aí até quinta-feira, está aí na porta da igreja. Agora fecha seus olhinhos, eu quero orar por você, quero interceder por você,
Pedir a Deus que abra vossa mente, que vos dê gosto pela palavra do Deus eterno. Papai bondoso, louvado, glorificado seja para sempre o teu nome. Aprendemos nessa noite, Pai, a questão, como é melindroso, como é delicado a questão, Deus, da nossa salvação. É uma questão muito, muito singular, muito particular, muito individual, Senhor. Por favor, Deus eterno, nos dê gosto pela tua palavra, Senhor, nos dê gosto, nos dê fome, Deus, nos dê sede pela justiça, Deus. Não deixa nós continuar perdendo mais tempo, Senhor. Jesus está voltando, a porta da graça está fechando, mas ainda dá tempo, Senhor, de nós aprender um pouquinho mais da tua santa palavra. Ó Deus Jeová Santo, toma nossas visitas nas tuas mãos santas e sagradas, Senhor. Recompensa elas por ter vindo aqui nessa noite. Ó Deus, que nenhuma delas saiam daqui nessa noite com a sensação de ter perdido o tempo de ter vindo aqui, Senhor. Mas que eles vão para casa em paz, que eles também leiam a palavra, que eles tomam gosto pela a palavra de Deus, Senhor. Perdoa, Senhor Jeová, nosso passado, nossa negligência, Deus. Batiza nós com seu Santo Espírito, Senhor. Abençoa nosso pão, abençoa nossa água, abençoa nossos remédios e abençoa nossa saúde, Deus Jeová Santo. Leva-nos em paz para casa, Senhor, e guarda-nos do poder do demônio, pois é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado